Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Como vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Amados, eu quero aqui ler uma passagem bastante conhecida que está em Mateus, no capítulo 14, do verso 22 ao 32. Eu quero, através dessa passagem, trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas. Deus falou muito forte no meu coração a respeito desse tema que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Venha." E ele disse: "Venho." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém? Amados, esse texto é bastante conhecido, mas eu não quero aqui dar ênfase à questão de Pedro em si ter andado sobre as águas. Mas eu gostaria de falar de mim e de você, e que possamos aprender sobre andar sobre as águas. Eu e você, que nós possamos aprender a andar sobre as águas. E a pergunta que eu quero fazer, iniciando esta palavra, é a seguinte: o que tem nos impedido de andar sobre as águas? O que tem te impedido de você andar sobre as águas, no sobrenatural do Senhor? Pois andar sobre as águas, amados, é um sinal que eu e você estamos com Jesus. Andar sobre as águas contraria a lei da física. Mesmo na tempestade, mesmo diante das dificuldades, o texto fala que Pedro andou com Jesus sobre as águas. E só depois que eles estavam de volta para o barco, que a tempestade cessou. Interessante, né? Deus me levou a trazer esta palavra de ânimo à igreja para que possamos entrar e viver o sobrenatural de Deus. Que nós possamos viver o sobrenatural de Deus em momentos difíceis. Que em momentos difíceis possamos andar sobre as águas. Existem aqui 3 maneiras de enxergarmos a situação do barco. Nessa passagem bíblica, uma delas é quando estamos no barco sem Jesus. A outra é quando saímos do barco amando de Jesus. E a terceira, finalmente, é quando Jesus nos leva para o barco. Olha só. E é nisso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu quero trazer o que Deus colocou no meu coração para a sua vida.
Nessa passagem podemos observar que após Jesus ter despedido a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E os discípulos, já estavam longe da terra, em alto mar. E o vento era forte e Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Ele foi de encontro em alto mar, andando sobre as águas. E os discípulos ali, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram assustados, com medo ao ponto de achar que era um fantasma. E Jesus lhes disse: não temas, sou eu, tende bom ânimo. Olha só, tende bom ânimo. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que ter bom ânimo. Imediatamente Pedro disse, se fosse mesmo Jesus, que ele, Pedro, pudesse ir ter com ele por sobre as águas. E ele gritou: Senhor, posso ir ter contigo? O Senhor Jesus respondeu: venha. Quando você precisar ir no sobrenatural, grite: Senhor, posso ir ter contigo? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar: venha. E Pedro desceu do barco em meio à forte tempestade, amado. Forte tempestade. Caminhou na direção do Senhor Jesus. Ele caminhou por sobre as águas até Jesus. Mas o vento era forte e tirou a concentração de Pedro, que tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a afundar, começamos a perecer. Pedro novamente olha para Jesus, porém desta vez para pedir socorro, e o Senhor lhe socorreu e voltaram os dois caminhando sobre as águas até o barco. Amados, o primeiro ensinamento que nós temos aqui é quando estamos no barco sem Jesus. Quando nós estamos no barco sem Jesus. O barco, em certo momento de nossas vidas, é a nossa zona de conforto. É o local, amados, onde nós nos acomodamos e até mesmo vivemos os nossos problemas e achamos que estamos seguros. Acostumamos com essa situação que acha que não vai mudar e não tomamos posição para que nada mude. Hoje mesmo estamos passando, amados, por essa situação de pandemia, morte. É tão difícil, mas mesmo assim, em certos momentos, nós nos acomodamos. Nós ficamos na nossa zona de conforto e ficamos inertes, esperando as coisas acalmarem e não tomamos uma atitude para que tudo possa mudar. E estamos nesse barco e achamos que estamos seguros. E realmente, humanamente falando, amados, o que podemos fazer neste momento tão difícil dessa pandemia? Achamos que onde estamos seguros, mas temos sim em nossas mãos uma maior arma contra qualquer tipo de problema, como qualquer situação difícil, que se chama oração. Oração e intercessão. E eu te pergunto, nessa noite, qual é o seu barco? O seu barco, amado, é qualquer coisa que representa a sua segurança e proteção, menos o próprio Deus. Nós nos fechamos ali e achamos que isso é o nosso barco. O seu barco é tudo em que você se sente tentado a confiar quando o vento sopra ao contrário, quando vem os problemas. Aí você se enclausula, você se fecha e acha que ali é seu barco. O seu barco pode ser o comodismo e você não abre mão dele, mesmo que isso te impeça de juntar-se a Jesus. Nós não abrimos mão. Esses são, de certa forma, o nosso barco, onde nós achamos que estamos protegidos ali, nesse barco da nossa visão humana. O comodismo nos deixa parados, nos impede de prosseguir, de ir em frente, de alcançarmos os nossos objetivos, amados. O seu barco é tudo que te impede de viver pela fé e crer na palavra de Deus. O seu barco é
tudo que te impede de viver pela fé e crer na palavra de Deus. O seu barco é tudo isso. Você quer saber qual é o seu barco? O seu medo lhe dirá isso. O seu medo lhe dirá qual é o seu barco. O que é que te dá mais medo, principalmente quando Deus te pede para largar, renunciar e dar um passo de fé. Amado, não é fácil. Não é fácil quando Deus requer da gente, requer que nós larguemos tudo e demos um passo de fé. Largar um emprego, largar uma vida boa, largar isso ou aquilo. Nós temos aqui um exemplo do jovem rico. Qual era o barco ali do jovem rico? Era o dinheiro. Jesus pediu que ele desse o dinheiro, o seu dinheiro, e seguisse a ele, seguisse Jesus. Era o barco dele, era o dinheiro. Para muitos, o barco é o dinheiro, é a posição, é o status, é a colocação onde ele está. Em que área da sua vida você se retrai todo para não confiar pleno e corajosamente em Deus? Esse é o seu barco. Essa zona de conforto, aonde você se apoia no seu trabalho, no seu emprego, na sua esposa, nos seus filhos, na sua casa, em tudo, esse é o seu barco. Jesus está te chamando hoje, meu amor. Vem, saia do seu barco. Aleluia. Tome uma posição em relação aos problemas que te rodeiam. Tome uma posição. Não aceite. Não aceite, amados. Amém? A segunda maneira de enxergarmos a situação é quando saímos do barco. Em Mateus 14:30 diz: mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Meus amados, quero te dizer algo. Quem anda sobre as águas terá problemas. Quem anda sobre as águas terá problemas. Eu e a pastora Rosinha, no momento que tivemos de tomar a decisão de construir um novo ministério, de abrir porta da igreja, nós já falamos sobre isso, nós tivemos de andar sobre as águas. Quantas vezes tivemos de tomar decisões a respeito do ministério, decisões pela fé, buscando ao Senhor para nos levar até o barco. Quantas vezes tivemos medo de tomar a decisão errada? Pois a nossa responsabilidade é muito grande, amados. Pois estamos tratando com vidas que o Senhor colocou em nossas mãos. Porém, quando buscamos conselho no Senhor, nosso coração acalma. Quando buscamos respostas do Senhor, nossa alma vem com refrigério sobre a nossa alma. Quando tomamos a decisão de sair do barco, sabemos que o Senhor nos espera. Sabendo que o Senhor está ali para nos levar sobre as águas, sobre os problemas, sobre a situação. Pedro começou bem, tomou uma atitude de fé e foi andando, ouviu o chamado do mestre, vem. Ele saiu do barco. Ele tomou essa decisão e saiu do barco. Muitos, como Pedro, amados, começam bem, tomam atitude de fé, andam pela fé, ouvem a voz do mestre e obedecem. Mas de repente, como Pedro, começa a reparar o vento, a olhar para a tempestade. Não repare para o vento, não repare no vento, não olhe para situações contrárias, olhe para Cristo. O nosso olhar deve estar fixo naquele que tudo pode. Sai do barco e tenha certeza que o Senhor lhe espera, meu amado. Que o Senhor está com as mãos estendidas para te segurar. Pedro, quando tirou os seus olhos de Jesus, ele começou a afundar. Muitos também, como Pedro, estão se afundando em problemas. Outros estão se afundando no pecado, porque tiraram
os seus olhos de Jesus. Muitos estão afundando nos seus relacionamentos, quebrando aliança. A nossa caminhada com Jesus tem que ser firme. Não pode haver variação. Vai vir lutas, vai vir situações difíceis, nós temos que permanecer firme. Tudo em nossa volta pode mudar, porém a nossa confiança no Senhor tem que ser inabalada. Amém? Permaneça com seus olhos em Jesus. Não tire os seus olhos dele. O nosso alvo é Cristo. É Ele que vai nos trazer resposta. Ele vai caminhar conosco sobre as águas. Não ouça a voz do vento. Ouça somente a voz de Jesus. Mas louvado seja Deus no seu imenso amor, porque Ele estava ali quando Pedro gritou: salva-me. E nós temos que sair do barco e sabermos e termos a certeza que o Senhor Jesus está conosco. Ele está nos esperando. Ele está de mãos estendidas sobre as nossas vidas. Temos que dar um passo de fé ao encontro do milagre. Porque se não dermos esse passo de fé, nós não vamos alcançar o nosso milagre. Grite também, clame, porque Ele também estenderá a sua mão para te salvar, para te livrar, meu amado, meu irmão, você que está ouvindo aí. O Senhor está com a mão estendida, sua mão não está encolhida. Aleluia. Essa confiança não quer dizer que não vamos errar, meus amados, mas tenham a certeza que Jesus está aí para lhe amparar. Amém? Ele está agora aí do seu lado, Ele está aí pronto para te ajudar, do seu lado, mano. Você às vezes está sozinho neste momento ouvindo essa palavra. Que tal agora mesmo você possa dar uma parada e falar para Ele: ajuda-me, peça socorro, é o momento. O Senhor está aí para te socorrer. Eu preciso do Senhor, eu não aguento mais. Saia do barco, tenha um encontro verdadeiro com Cristo. Rasgue as suas vestes, se desnude, se entregue, só você e Ele, sem restrição. Esse é o momento. Saia do barco do seu eu, do seu achismo. Saia dessa vida que você está levando, que não te leva a lugar nenhum, a não ser a perdição, a não ser, amados, o pecado nos leva à perdição. Não perca essa oportunidade hoje, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: o milagre aconteceu, foi fora do barco, foi ali andar sobre as águas, foi fora do barco. Saia do barco, largue o barco agora, tome uma atitude de fé, agora, saia do barco. Essa agora que eu quero colocar para vocês é a terceira lição que podemos aprender desse texto. De Mateus 14, que trouxe ao meu coração essas três passagens. É quando nós voltamos para o barco. Quando nós voltamos. Nós podemos voltar para o barco, sim, mas não aquele barco que estava sem Jesus. Pedro novamente olha para Jesus, porém desta vez era para pedir socorro, e o Senhor lhe socorreu, e voltaram os dois caminhando sobre as águas até o barco. Aleluia! Quando ele pediu socorro, quando você estiver na tempestade, peça socorro, que Ele vai te levar de volta para o barco, mas vai junto. A Bíblia diz que após ter subido no barco, o Senhor Jesus repreendeu o vento e o mar se fez grande bonança. Grande bonança, porque Jesus estava de volta no barco. Às vezes passamos por situações que realmente ficamos assustados, mas se você estava nos caminhos de Deus e desviou os seus olhos para a tempestade, e isso fez você afundar, clame pelo nome do Senhor, pois Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Grite pelo nome do Senhor. Ele vai te socorrer.
Interessante que ele vai te socorrer em meio à tempestade e depois ele vai repreender toda essa situação que te assustava. Ele te pega na tempestade, te traz para o barco, fica com você e ele acalma toda aquela situação. Jesus repreendeu o vento e o mar depois que estava no barco. Antes disso, ele caminhava de mãos dadas com Pedro em meio à tempestade. Caminhava no meio da tempestade, Jesus caminha contigo. Temos que saber que no meio da tempestade não vamos apenas passar, meu amado, mas iremos passear se estivermos de mãos dadas com o Senhor Jesus. E depois que Ele estiver no barco da nossa vida, todo o vento e toda tempestade será repreendida por Ele. Todo vento e toda tempestade será repreendida por Ele. A Bíblia diz que depois se fez grande bonança, veio paz, veio tranquilidade depois que eles estavam no barco. Não foi pequena e sim grande bonança, porque a tempestade também foi grande. Muitas vezes na sua vida os problemas são grandes, mas a vitória também será grande. As bênçãos do Senhor também virão na sua vida quando Cristo estiver no barco. Não importa se a luta tem sido grande, Deus quer trazer para a sua vida grandes vitórias. Grandes vitórias. Aleluia. Amém, amado. Deus abençoe a sua vida e olhe apenas para Cristo. Não afunde olhando para o problema. Que nesse momento tão delicado de nossas vidas possamos estar com Jesus no barco. Possamos estar com Jesus no barco. Porém, não se esqueça, para estar no barco com Jesus, você precisa andar sobre as águas. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa caminhar com Ele. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos onde você estiver neste momento. Senhor Deus e nosso Pai, eu quero abençoar a tua igreja. Eu quero abençoar o teu povo. O teu povo possa dar um passo de fé. O seu povo possa caminhar sobre as águas. Pai, que nós possamos, Deus, sair do barco, andar sobre as águas, ao encontro de Jesus e voltar para o barco. Que o Senhor Jesus possa caminhar conosco nessa tempestade. Que o Senhor Jesus estende a sua mão nesta hora para nos abençoar. Abençoe, Deus, a tua igreja. Abençoe o teu povo. Abençoe, Pai amado, e nos livre de todo mal, toda pandemia. Abençoe, Deus, o Ministério Cristão Gileade. Abençoe-nos, Pai. Abençoe, Pai, o teu povo. Eu te agradeço, Deus, pelos ensinamentos que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus. Sê conosco. Sê com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.